Olá, queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar no dia de hoje, amém? Quero, nesse dia tão especial, trazer uma breve reflexão na palavra do Senhor, que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 1. A palavra do Senhor nos diz assim: Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Amém? Queridos, o capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios vai trabalhar um tema muito importante para nós como cristãos, que é o tema da ressurreição, a doutrina da ressurreição, uma das principais doutrinas da fé cristã. E é interessante que a Páscoa para nós é exatamente a ressurreição de Cristo. Quem conhece um pouco do Antigo Testamento sabe que a festa da Páscoa foi instituída lá no Êxodo, quando o Senhor estava tirando o povo dele do Egito, trazendo libertação, fazendo com que eles caminhassem e saíssem, daquele período de escravidão. Mas para nós cristãos, a Páscoa, queridos, simboliza a ressurreição de Cristo. É interessante que na sexta-feira foi lembrada aí a paixão de Cristo, o momento ali onde ele é crucificado, o sábado de silêncio, não é mesmo? Onde os discípulos ficaram ali tristes, devido ao que havia acontecido com o seu mestre. Mas o domingo foi o domingo de ressurreição. E é interessante que o texto que nós lemos vai falar da seguinte forma no verso 1: Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Queridos, os tempos que nós temos vivido são tempos que nós devemos continuar firmes. Continuar firmes no propósito, naquilo que o Senhor tem nos chamado, continuar firmes na presença dEle. E no verso 2 ele diz assim: por meio dele vocês também são salvos. Aleluia! O Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus nos dá salvação. A palavra Evangelho significa boas novas. E o Evangelho, querido, nada mais é do que as boas novas do Senhor Jesus. Se retiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Queridos, o tempo que nós temos vivido, esses dias, dia de comemoração da Páscoa, são tempos para nós lembrarmos do sacrifício de Cristo. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Eu te convido a meditar no capítulo 15 de 1 aos Coríntios, porque Paulo trabalha de uma forma esplêndida a doutrina da ressurreição. Eu quero finalizar, querido, citando o verso 19
do capítulo 15. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Querido, a ressurreição nos faz lembrar que somos peregrinos nessa terra. Temos visto aí tantas pessoas falecendo, tantas pessoas de longe e de perto, que têm perdido a sua vida. Mas a palavra nos ensina, queridos, que aqueles que creem em Cristo, o tempo aqui na terra não é o fim, que no final tudo vai ficar bem. Que você possa refletir nessa palavra no dia de hoje, que o verdadeiro sentido da Páscoa possa fazer a diferença na sua vida. Quero desejar a todos aí feliz Páscoa, feliz comemoração da ressurreição de Cristo. Querido, lembre-se da ressurreição de Cristo, lembre-se da obra de Cristo, morte pelos nossos pecados, ressurreição, e que um dia Ele vai voltar. E como a palavra nos diz, querido, será enxugado dos nossos olhos todas as lágrimas. Apocalipse 21. E o Senhor fará nova todas as coisas. Que o Senhor te abençoe nesse dia de hoje. Em nome de Jesus.